Tá na hora do A Casa é Sua. A casa é sua, a casa é sua. Ai, ai, é ou não é a cara da riqueza? É a cara da riqueza, Enfim, né? zerei minha vida. Não, a casa é Olha, sua, a casa voltei é minha. aqui no estilo, é puro glamour e riqueza. Gente, estou aqui na Casa é Sua. Seu sonho era ser pai? Meu sonho era apresentar um programa assim, ó. Sentadinho. Sentadinho num lugar confortável, ao lado da Vossa Senhoria. Olha que coisa boa. Seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? Ai, Eu acho que é a ai. primeira vez que você está por aqui, né? Primeira vez que eu estou aqui na Casa é Sua. E a Pois casa é nossa, tá a bom? casa é minha, a casa é sua e a casa é nossa. Bom, gente, olha, muitas vezes nós sentamos ou ficamos em pé de forma errada. E posturas erradas podem nos causar prejuízos ao longo do prazo. A boa notícia é que com um pouco de atenção podemos corrigir maus hábitos e preservar nosso corpo aí, né? A repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre o assunto e a gente acompanha agora. À medida que vamos envelhecendo, todos nós vamos notando alguns probleminhas de memória. Como, por exemplo, como é mesmo o nome daquela pessoa que eu vi ainda ontem? Ou está indo para a cozinha pegar alguma coisa no meio do caminho, mas o que mesmo eu estava indo fazer? É natural e faz parte do processo de envelhecimento do ser humano. Mas antes mesmo de chegarmos à terceira idade, a outra coisa é que a gente perde muitas vezes ainda jovens, a tal da memória física. Pois é, sobre esse assunto eu vou conversar com a fisioterapeuta Rosa, que atende aqui em Três Lagoas. Rosa, obrigada por falar conosco. O que é a perda de memória física e você tem notado isso em pacientes mais jovens? Perda de memória física, na verdade, é a falta de conhecimento do próprio corpo. As pessoas não têm uma noção exata desse grande veículo que é o nosso corpo, que nos conduz em todas as nossas atividades diárias. Se você só está aqui graças ao seu corpo, foi ele que a trouxe. Então, isso é o fator primordial, é a falta de conhecimento corporal. E hoje, em função de uma série de facilidades no nosso dia a dia, os adolescentes, as crianças mesmo, elas deixam de ter atividades que outrora eram fáceis para o indivíduo e de muita importância na vida adulta, né? Como andar de bicicleta, como brincar na rua, como, enfim, atividades que traziam todo o movimento de adaptabilidade do corpo, que trazia novamente tudo isso para que o indivíduo seguisse a vida com facilidade. E muitas vezes, em função do dia a dia, nós nos travamos em determinada cadeia muscular. Isso nos impede de ganhar adaptabilidade para a vida e de ter um bom desempenho sem um corpo dolorido. E podem causar prejuízos a curto, médio, longo prazo? Sim, porque assim, quando a gente fala em postura, quando a gente fala em memória, a gente não pensa como uma coisa dinâmica. A gente sempre pensa como algo estático. Se você vem falar para mim de postura, alguém chega e pergunta assim, qual é a boa postura? E a pessoa automaticamente se enrijece e acha que essa é a boa postura. Faz o pavão. Exato. E acha que está tudo bem, né? Quando na verdade não é bem por aí. A postura é uma somatória de coisas estáticas e dinâmicas. Aliás, lançar um desafio. Eu ia falar que hoje em dia a gente tem a ferramenta do celular que em outras gerações, aliás, na minha geração mesmo, não tinha muito isso, né? Era televisão. O que nos paralisava era ficar frente à TV, deitado no sofá, no tapete, com a família. Hoje em dia é o celular e fica cada um na sua própria tela, né, Rosa? O meu desafio é o seguinte, eu vou sentar e vou fingir, né? Vou simular que eu vou utilizar o celular, vou teclar uma mensagem para um amigo. E aí você me corrige, porque eu tenho certeza que eu vou errar nessa postura. Com certeza. Bora lá? Bora lá. Bom, desafio lançado e eu chamei até um convidado para ajudar, que é o mascotinho aqui do consultório, o Osteobaldo. Bom, tô sentada de uma maneira bem confortável, porém eu tenho certeza que é a maneira menos saudável possível. Então eu tô aqui relaxada,
no celular, mandando mensagem para algum amigo. E aí, doutora, tudo errado, né? Primeiro passo, quando a gente se senta, existe um conjunto de músculos que ficam localizados embaixo, no assoalho pélvico, que é isso aqui. E ele é chamado de assoalho justamente por isso, que ele foi feito para sentar. Então, leva o quadril para trás e sente-se em cima desses dois ossinhos, que são os isquios. Estou sentindo. Exatamente. O joelho sempre a 90 graus e o tornozelo também. Exatamente. Vê como é muito mais fácil e aí, sentada dessa forma, você consegue trazer o celular perto dos olhos. E aí, então, o ideal é subir para a região dos meus olhos. Isso, nem tanto que senão você vai começar a ficar com dor no ombro. Então, sempre aqui, numa altura que você não fique desta forma. Hoje em dia nós estamos falando... Queixo no peito. Exatamente. A partir do momento que eu me canso, eu escorrego. E quando eu escorrego, eu tenho que tomar o cuidado de lembrar, é hora de levantar. E aí, fazer aquelas pequenas pausas ao longo do dia. Sim, é hora de levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, se exercitar um pouco e não ficar 10 horas na frente de um computador, 8 horas. Rosa, obrigada. Respondido, esclarecido. Bom, tô sentadinha certinho, corrija a postura aí em casa enquanto você acompanha o resto do programa. Beijo!